Meus irmãos, vamos dar início ao nosso culto, à nossa transmissão nesta noite. Eu sei que a internet não está muito boa, acho que aqui de casa hoje que está ruim. O dia todo ficou assim hoje, oscilando. Queremos dar as boas-vindas a todos. Estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. Hoje vamos analisar o capítulo 17, que trata da Grande Babilônia. É uma descrição da natureza e atuação global dessa metrópole imperial. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia e por esta oportunidade de estarmos conectados, mesmo que distantes, mas estamos próximos em espírito, com as nossas almas voltadas para o Teu trono de graça, para Te adorar, para Te louvar, para Te agradecer pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida do Teu povo. Vem nos abençoar, ó Pai, no estudo desta noite, que o Teu Espírito nos ilumine e nos alerte, sirva de alerta para nós, os Teus servos, acerca deste mundo mau, que desde a queda vem servindo como um palco da atuação do diabo. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor abençoe o nosso país. Continuamos clamando, ó Pai, pela nossa nação, para que essa pandemia possa chegar ao fim. Abençoa também a nossa cidade que está em vias de lockdown. Que o Senhor tenha misericórdia, pois o número de contagiados tem subido assustadoramente e de mortes também. Que o Senhor tenha compaixão de nós e do teu povo. Que o Senhor, Pai, abençoe a tua serva Lindaci, que se encontra internada lá em Porto Seguro. Que o Senhor esteja no controle, ó Pai, da sua vida. Que o Senhor esteja, ó Pai, ali sendo o médico dela, o médico dos médicos. E que o Senhor tome, ó Pai, as devidas providências, segundo a tua boa vontade, para o seu deslocamento para São Paulo. Fica conosco, perdoa nossos pecados. Nós te rogamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Hoje vamos estudar o capítulo 17. Eu queria estudar capítulos 17 e 18, pois tratam do mesmo assunto, da condenação da Grande Babilônia. Mas existem muitas coisas muito interessantes que não dá para a gente correr. Então, vamos ficar apenas com o capítulo 17 hoje. E eu destaco aí, como vocês devem estar vendo, se a imagem não estiver congelada, o versículo 5, que diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Os capítulos 17 e 18 mostram que um dia a história, como a conhecemos hoje, chegará ao fim. A Grande Babilônia, com seus valores e crenças anticristãs, será destruída. Vamos analisar a narrativa apocalíptica desse sistema mundial, a serviço da besta, segundo a visão do apóstolo João. Muito bem, vou começar lendo aqui. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia,
e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Muito bem, é assim que João começa a narrativa a respeito dessa mulher, né, que representa a grande Babilônia, a cidade, o império do anticristo. A mulher do capítulo 17 é chamada de Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e a mãe das abominações da terra. Já por aqui a gente vê que esse sistema que tem perdurado ao longo dos séculos, nessa época escatológica vai ser muito pior. Vai estar a serviço do anticristo, juntamente com o apoio de todos os presidentes, governadores e reis da terra. O pastor, o teólogo Kistemaker diz o seguinte: essa mulher é a grande tentadora, sedutora e mentirosa a serviço de Satanás e da besta. Ela tem permanecido nesse serviço não só durante os dias de João, mas desde o tempo da queda e continuará até a consumação. E de fato é assim. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo não está se referindo a uma questão geofísica, não está se referindo à terra física, mas ao sistema de valores anti-Deus, contra a palavra de Deus, contra o cristianismo, contra o seu Filho Jesus Cristo. Em Apocalipse 17, 18, diz assim: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Observe que João tem um estilo bem didático. No capítulo 17, aqui neste capítulo, o anjo aproxima-se dele e diz assim: vem, mostrar-te-ei. Desculpe, vamos adiante. Versículo 5: e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Está escrito na testa dessa mulher a palavra mistério, a grande Babilônia. Observe como é interessante essa visão que João tem dessa mulher. Porque aqui há um prólogo ao título dessa mulher, mistério. Vamos analisar isto um pouco mais adiante. Provavelmente, o anjo está querendo dizer que essa mulher que domina sobre os reis da terra e sobre toda a humanidade decaída aponta muito mais do que para Roma da época de João. Na verdade, começa ali. João está vendo a cidade imperial de Roma. Mas é um mistério, é coisa para o futuro que vai se revelar ainda na era escatológica, no tempo do fim. Então é sobre esses mistérios que João vai falar e que nós vamos tentar entender nesta noite. Observe aí ao lado uma antiga moeda romana. Tive que pesquisar muito para achar essa moeda. Eu li de um autor falando que provavelmente João estava se referindo a essa moeda que circulava no Império Romano do seu tempo. E ele disse: será que essa moeda existia mesmo? E de fato existe, está aí. A Dea, Roma, a deusa romana, sentada sobre 7 montes, referindo-se, claro, à cidade de Roma. Estão vendo aí, né? Uma mulher sentada sobre 7 montes. Muito bem.
Nesse slide, observem que à esquerda tem um texto bíblico. Alguns pontos eu destaco em vermelho. Eu poderia também circular aqui, tá vendo? E do outro lado tem o meu comentário baseado em alguns teólogos. Muito bem. João é chamado para ver a condenação da grande prostituta. Então, é aqui onde está a paciência dos santos, como diria João. É aqui que está a esperança nossa de que um dia esse sistema anticristão, esse sistema demoníaco de perseguição contra o povo de Deus vai chegar ao fim. No passado, os profetas do Antigo Testamento levantaram juízos divinos contra a Babilônia física, lá no Rio Eufrates, em termos de total destruição. É muito interessante, irmãos, a gente analisar esses textos lá do Antigo Testamento, porque ele faz eco com o texto de João aqui, Apocalipse capítulo 17. Olha aí Isaías 13, 19. Isaías 13, 19. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Observe uma profecia a respeito da Babilônia, da cidade de Babilônia, feita pelo profeta Isaías. Agora vamos para Jeremias 50, 34. Jeremias 50, 34 em diante. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra, inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre seus príncipes, e sobre seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. E vai por aí a condenação. Então, é possível ver lá no Antigo Testamento várias profecias a respeito da condenação da Babilônia e como de fato aconteceu. Então, essa condenação que é mostrada pelo anjo a João, podemos dizer que é fato consumado. Está só esperando o tempo certo. Está decretado, está determinado por Deus que isso aqui vai acontecer. Então, os profetas anexaram o título de prostituta às cidades de Tiro, de Nínive e Jerusalém, porém não a Babilônia. Entretanto, aqui o anjo retratou Babilônia a Grande, denominada Mãe das Prostitutas, não como uma cidade reconstruída, mas como um símbolo. Veja o que é que a Babilônia significa. Eu creio que esse é o significado do termo Babilônia aqui em Apocalipse 17. Não se refere a uma cidade específica, mas um sistema mundial anti-Deus. E assim, um símbolo de todo mal direcionado contra Deus. Essa imagem, voltando um pouco para aqui quando ele diz assim, cadê? Aqui o verso 4.
Aqui, olha, vou indicar para você aqui. O verso 4. Tá vendo aqui? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Ora, João está citando aí Jeremias 51, versículo 7, em relação à Babilônia. Vamos lá. Jeremias 51. (51, 7). Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceriam. Olha, meus irmãos, como João atualiza essa profecia a respeito da grande Babilônia. É uma grande verdade. Observe o verso primeiro, aqui. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Não há como desvincular essa mulher, esse sistema imperial anticristão, às muitas águas. As muitas águas aqui, o próprio João vai dar o significado no versículo 15. Observe aí na sua Bíblia. Eu disse no início que o João é bem didático. Ele vai definir todos os termos que está usando e vai dizer o que é que significa cada um deles. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Está aí. Não há como desvincular um sistema mundial contrário a Deus, a Jesus Cristo e ao seu povo, das pessoas que moram, que habitam nessas, que sustentam esse tipo de sistema, ou que estão morando dentro dessas cidades e concordando com os seus valores, com as suas crenças. Isso quer dizer que a humanidade, exceto aqueles que seguem a Jesus Cristo e que vão morrer por causa disso, eles vão apoiar a besta, eles vão apoiar o anticristo, eles vão perseguir os servos de Deus. Então, observe que esta cidade está montada, assentada sobre povos, países. O versículo seguinte também é importante mostrar o seguinte: com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Essa palavra fornicação ocorre 3 vezes nesses 2 versículos, 2 e 3. Fornicação era um termo genérico para qualquer ato sexual contrário à vontade de Deus. Observe então que não apenas as pessoas é que sustentam esse sistema, mas também os seus líderes. Os presidentes, os seus ministros, os governadores, os prefeitos estarão dando apoio a essa grande prostituta.
vão se servir dela, vão fazer negócios com ela, como a gente vai ver no capítulo 18. Vão se enriquecer com ela. Enquanto que os servos de Deus serão perseguidos, massacrados e mortos. O alvo da grande meretriz é desviar as pessoas para mais longe possível de Cristo. Daí, ela é o oposto exato da igreja, que busca conduzir a Cristo pessoas de todas as partes do mundo. Então observe que essa mulher, essa grande prostituta, o principal propósito dela é ser contra Deus e desviar as pessoas de Deus. Enquanto que a igreja é a única instituição deste mundo que procura conduzir pessoas para Deus e para Cristo. E é por isso que nós trabalhamos. E é por isso que nós evangelizamos, fazemos discipulados, investimos no reino de Deus, porque queremos que outras pessoas abandonem o mundo com o seu grande líder, que é o dragão, que é o diabo, e venham para servir ao Senhor. Ela recebe o nome de mistério porque não se refere unicamente a Roma, mas às sucessivas civilizações ou sistemas político-ideológicos que se opõem contra Deus. Hoje, diz o saudoso pastor Russell Shedd diz o seguinte: hoje assinalaríamos a ideologia comunista como uma expressão política da meretriz. Estamos vendo no Brasil, após o governo do Bolsonaro, de como, através do seu governo, ele escancara a realidade política do país, política e educacional do país, em que os partidos de esquerda que governaram este país aparelharam todo o Estado, todos os órgãos públicos, com a ideologia marxista. Mas ela pode ser reconhecida também no materialismo, não apenas no comunismo, mas também no materialismo. A deusa das posses, sustentando um capitalismo egoísta, cruel, desumano. Ou também no cientismo, que tenta explicar toda a existência por forças naturais. Estamos vendo hoje algo de como Francis Schaeffer dizia naquela obra A Morte da Razão, de como um dia a sociedade seria manipulada, seria alienada através daqueles que detêm o poder científico. Estamos vendo acontecer isso hoje. Eu tenho visto as manifestações de colegas meus, de alunos, exaltando a ciência como se estivéssemos voltando para o positivismo kantiano, coisa que já tinha ficado para trás. A teoria da evolução, por exemplo, apoia o determinismo amoral e o humanismo ditatorial. Então, são esses sistemas que vão dar apoio ao anticristo. Vão trabalhar contra os servos de Deus. Como a gente vê hoje a ciência fazendo isto. E a lista poderia ser aumentada, né? Quase que infinitamente, de padrões, de valores, de sistemas sustentados pelo mundo. Então, meus irmãos, o texto bíblico vai dizer que as pessoas e os reis da terra fornicaram com essa mulher, adulteraram. O que isso quer dizer? É claro que não devemos entender de forma literal essa visão, mas de forma espiritual. Fornicação e adultério não devem ser entendidos de forma literal, mas espiritual.
Jesus, por exemplo, chamou os líderes religiosos de seus dias de geração adúltera, adúltera e pecaminosa. E o adultério dentro daquele contexto, como no contexto de João, aqui no contexto escatológico, consiste nessa concordância em abandonar ao Deus vivo e verdadeiro, em não crer nas Escrituras e cair na idolatria. E adorar esses deuses que estão entronizados dentro do sistema do mundo. Observe um outro detalhe. A aparência da mulher é um retrato da realeza, pois ela está vestida com roupas de cor purpúrea e escarlate, como os membros do Senado romano se vestiam, dos dignatários e das pessoas ricas da época de João. As prostitutas também se vestiam assim desde tempos muito remotos, a fim de seduzir os seus amantes. Há muitas passagens nas Escrituras falando sobre isso. Vou ler poucas. Outras eu nem posso ler, mas vocês podem ler aí em casa, como Ezequiel 23, 2 e 3. Jeremias, capítulo 4, verso 30. Olha a descrição que Jeremias faz. 4:30. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Há muitos textos assim, mostrando como as prostitutas se vestiam da mesma maneira como essa prostituta aqui de Apocalipse vai se vestir para seduzir as pessoas. É claro que ela estará no centro do poder. Vai se enriquecer como anticristo, vai acumular uma fortuna incalculável. Agora preste bem atenção no mais interessante. Na percepção de João, a maneira como essa mulher se veste é uma paródia da noiva do Cordeiro. Já dissemos em estudos anteriores que o diabo tenta imitar em tudo a Deus, a Jesus Cristo e a sua igreja. E agora mais uma vez, né? A paródia da esposa do Cordeiro é evidente, pois a noiva do Senhor se veste esplendidamente para seu esposo. Mas a gente sabe que o diabo tenta e não consegue. Por quê? Há um versículo, irmãos, aqui em Apocalipse 21, principalmente o verso 11. Olha que maravilha, olha que coisa, isso, que coisa fantástica mesmo. Apocalipse 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada, ou seja, vestida com aqueles adereços, como uma esposa ornada para o seu marido. Agora, olha o verso 11. Por que essa noiva era tão linda, tão bela, tão perfeita? Vou dizer por quê. Parece que esse versículo estava escondido aqui, a gente nunca encontrou, nunca tinha visto. Mas agora você não vai esquecer mais. Por quê? Essa noiva tinha a glória de Deus. Tá aí. Coisa que a prostituta não tem. Coisa que a grande Babilônia, ela tem a marca da besta. Ela está montada na besta, embora sirva a ela. Estar a serviço do diabo no mundo, mas a igreja, ela traz a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima,
como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. É essa a beleza da igreja conquistada por Jesus Cristo. Meus amados, o título Babilônia a Grande é descrição figurada de todos os habitantes sem Deus no mundo. Na segunda metade do primeiro século, a cidade de Roma era uma pocilga de iniquidade, e assim veio a ser um símbolo de prazeres profanos, de sedução e luxúria. O título Babilônia se aplica ao conflito final entre os adeptos de Satanás e o povo de Deus. Por que isso? Ora, eu acabei de ler mostrando para vocês que a noiva do Cordeiro, que é a igreja, é pura, santa. Ela reflete a glória de Deus. Mas essa mulher, a grande Babilônia, ela é a mãe que se põe acima de todos quantos cometem prostituição espiritual, cultuando a besta. Seus subordinados proclamam o evangelho do anticristo. Ela é a fonte de todo o mal que é dirigido contra Deus. Calúnia, homicídio, imoralidade, corrupção, vulgaridade, profanidade e cobiça. E ela traz à lume esses pecados, pondo em ação seus criados. Ela também é a mãe de todas as abominações que há no mundo, porque todo pecado tem sua origem nela. O contraste é muito grande, meus irmãos. E às vezes a gente fica pensando, né? Como às vezes até alguns cristãos se mostram divididos entre Deus e o mundo, encantados com alguma das coisas que eles consideram como vantagens sobre o sistema cristão. Mas a Bíblia vai revelar o que é que está por detrás do mundo. Observe bem. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus Cristo. João viu a devastadora obra dessa mulher entre o povo de Deus. E ele contempla o sangue dos santos, dos mártires, encharcando a terra. Dos santos e dos mártires. Daqueles que optaram por servir a Deus, e daí daqueles que deram a morte, que deram a vida, que morreram por causa do seu testemunho de que eram crentes. Então, meus amados, observe o que é que João diz após fazer uma análise dessa cidade que vai estar a serviço da besta. Onde é que a besta entra dentro desse contexto? João deixa de falar da besta, da mulher, e agora fala da besta. Olha aí, no versículo 8. Observe a maneira como João fala dessa besta, do anticristo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Observe, meus irmãos, que até nisso a besta tenta imitar a Deus. Porque a respeito de Deus é dito desde o Antigo Testamento, e João repete várias vezes aqui no Apocalipse, e a gente lembra do irmão Augusto de Jesus, que gostava de recitar, que Deus, ou Jesus Cristo, é aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Mas João descreve a besta como aquele que era, aquele que é, que não é e que virá a ser. Que não é e virá a ser. Olha. Até nisso, o diabo tenta imitar a Deus. Seria mais ou menos assim. Uma vez era, e agora não é, e está para subir do abismo e caminha para a destruição, numa outra versão. Uma vez era, e agora não é, e está para subir do abismo.
Ou seja, a atuação de Satanás vem desde a queda, analisando sob o prisma humano, porque a gente vê que tem uma história antes da criação. E que o anticristo passaria um tempo não sendo, mas que vai receber o poder de Satanás no período escatológico, como se passasse a ter vida novamente. Mais uma vez, notamos uma paródia satânica. O anticristo tentando assumir o lugar de Cristo. A besta hoje não é, olha o que João está dizendo. O que está implícito nesta enigmática expressão? Deus se revelou como o eu sou. Moisés perguntou, como é que eu vou chegar lá no Egito, me dirigir a Faraó e dizer assim, quem foi que me enviou? Como é o teu nome? Deus disse, eu sou. Aquele que não tem princípio nem fim. Satanás, porém, é uma criatura com um princípio, cujo fim é a perdição. Ele nunca poderá ser o eu sou. Mas Jesus Cristo disse que isso, antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá em João 8,58. Então, o diabo nunca poderá dizer eu sou, ainda que seu alvo declarado seja ocupar o lugar de Deus. Mas o seu fim está determinado. Ora, meus irmãos, João diz mais o seguinte: os reis da terra têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, todos vão apoiar o anticristo. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Para mim, essa é uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras. Cristo sozinho vai vencer Satanás, a besta, o anticristo, o falso profeta e todos que se aliam a ele. Vencerão também aqueles que estão com Cristo. Quem são esses? Aqueles que foram chamados, e foram chamados porque foram eleitos por Deus e que são fiéis aqui na terra. Devemos agradecer a Deus porque fomos eleitos por Ele. E temos a obrigação de ser fiéis a Ele por conta dessa vocação, desse chamado. Quando as forças guiadas pelo anticristo saírem a guerrear contra o Cordeiro, serão condenadas a uma derrota esmagadora. Porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. João usa essa linguagem do Antigo Testamento que exalta o Senhor Deus Todo-Poderoso como único Deus e Rei. Há vários textos lá do Antigo Testamento mostrando isso. Qualificativos dos senhores e dos reis servem para expressar a ideia superlativa. Paulo descreve Deus em linguagem semelhante. Deus, o bendito e único soberano, os Reis dos reis e Senhor dos senhores. Aqui, porém, o título se aplica ao Cordeiro, a Jesus Cristo. O título Rei dos reis denota soberania e autoridade. O título Senhor dos senhores significa majestade e poder. Cada governo, todas as nações e todos os povos estão sujeitos a ele. E todos quantos pertencem ou ao mundo angélico ou à humanidade, que determinam enfrentá-lo em luta, enfrentam uma batalha perdida e uma ruína total. Graças a Deus, meus irmãos, porque nós servimos a este Jesus que é vencedor. Eu gosto muito deste versículo, Apocalipse 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amém. Que Deus
abençoe a todos os irmãos que estão aqui conectados. Que nós sejamos despertados e animados por essa fé, por essa vocação, por essa promessa maravilhosa de que não importam os problemas que venhamos a enfrentar, a oposição, as perseguições, aqueles que estão com Cristo vencerão. Nós venceremos. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar por aqui hoje.